Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje, ele é rico em muitas cobranças que Jesus faz para nós. Pode ser que quando a gente fala, comenta alguma coisa, alguém possa dizer que a gente está jogando indireta. Se a pessoa julga assim, pior que Jesus joga direta mesmo, né? Ele não fica com meias palavras e não coloca só meio compromisso para a gente viver, mas integralmente. Nós precisamos seguir o que ele mostra. E certamente ele fala e vive. Nós nem sempre conseguimos viver tudo o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós queremos, porque na verdade nós não somos tanto quanto Jesus na perfeição, nos compromissos. Nós estamos bem aquém do que o que ele fez e pode fazer. Mas precisamos fazer um pouco mais, sempre nessa ordem crescente. Não é, agora já fiz, estou fazendo mais, agora não tem como fazer. Sim, nós não vamos chegar à perfeição, mas precisamos fazer mais. E as duas coisas que mais podemos fazer é amar e perdoar. Isso não tem limite. Nós não temos como medir o quanto que estamos fazendo e nem a capacidade de fazer. Não temos limite, até agora, até aqui eu cheguei, agora não consigo passar. Esse limite não existe, basta a gente querer. Nós precisamos a cada dia sentir esse gosto do amor de Deus para conosco e o gosto que nós devemos ter em amar as pessoas, em perdoar. E fazer o mal, como o escândalo que Jesus coloca para nós, é muito complicado. Nós nascemos para viver. E Jesus coloca uma condição. Se nós formos escandalizar os pequeninos, é preferível amarrar uma pedra no pescoço e tirar ao mar. Quer dizer, ele veio para a vida, é pior escandalizar do que se tirar ao mar, para não escandalizar. Então, isso em ver o quanto é complicado a gente escandalizar as pessoas, sobretudo o menor, pequenino. Pequenino não é só criança, não. E se nós não é que vamos assim, eu vou escandalizar, então já vou fazer isso. Vou me atirar na frente do carro, amarrar uma corda no pescoço, me pendurar nela, não é isso. Mas, se Jesus coloca, mesmo que seja ao pé da letra quem for interpretar, a gravidade do mal que nós podemos fazer aos outros e que devemos evitar, isso que é importante. E quando fala do perdão,
Se alguém me ofende, eu vou repreender a pessoa a sós. A gente vê tanta coisa, até sem base, sem fundamento, postada na internet, que não tem sentido. Talvez que a pessoa não gostou de o que uma outra pessoa falou. Agora tem as redes sociais, a gente pode abrir a boca. Mas tem que ter coragem de falar com a pessoa. Por que tenho que espalhar para os outros o mal que a pessoa fez para mim? Talvez nem foi mal. Talvez nem tenha sido por querer. Pode ter sido que eu interpretei mal e assim eu vou colocar nas redes sociais. Quem nunca viu isso? Só quem não vê as redes sociais. Mas a gente vê na rádio, televisão, jornal, no dia a dia. Para que eu tenho que sair espalhando? Ah, mas fulano é assim, eu não estou inventando. E daí? Você tem que falar dos outros? Fala os seus defeitos então. Tenho certeza, se alguém falar mal de mim, eu poderia até dizer assim, deixa que eu falo, que eu me conheço mais do que você. Eu sei mais os meus defeitos que você. Você pode ver algum que eu não esteja percebendo. Mas não abaixar a cabeça nesse sentido, mas ter humildade para a gente poder reconhecer que a gente erra. E quando o outro erra, eu me ver como no espelho. Eu vejo aquela pessoa como vejo no espelho. Os meus defeitos. Aí se alguém te ofender 7 vezes, Jesus fala no número 7. A Bíblia nem sempre usa o número como exato. O 7 tem um significado de ser sempre. Se alguém me ofende sempre, eu perdoo sempre. Por que quando a gente fala, uma vez a gente perdoa, 2 a gente ainda consegue, mas 3 a gente fica sem vergonha? É a expressão que usam, não é nova. Então Jesus é o maior sem vergonha que existe, porque perdoa sempre. E quer que nós sejamos mais sem vergonha ainda, porque Ele, além de ser sem vergonha, nos perdoa, ainda manda a gente perdoar sempre. For analisar por esse lado, é assim. Mas Ele manda perdoar porque perdão faz bem para a gente, em primeiro lugar. Como que eu vou me sentir bem guardando mágoa do outro? A primeira pessoa, ou talvez até a única pessoa atingida sou eu. Eu não posso ver a pessoa que já vem fulano de tal. Vez ou outra eu digo assim, é tão bom quando a gente vê um amigo, 3, 4 dias que a gente não vê. Ô fulano, você sumiu? 3 dias, 4 dias que eu não vejo você. E corre, encontra, cumprimenta, abraça quando pode. E quando vê uma pessoa que a gente não perdoa, tem 1 ano que a gente não vê, já vem fulano de novo. Porque eu estou sofrendo por guardar mágoa de uma pessoa. Não é muito mais gostoso quando a gente procura reconhecer a pessoa que faz o bem e que a gente vai ao encontro com alegria, do que simplesmente ter aquela recriminação de alguém que a gente não se dá bem? Vamos pensar um pouco que isso Jesus não fala para os outros, não, Ele fala para nós mesmos. Nós precisamos pensar porque às vezes nós colocamos desculpas aos montes para não perdoar a pessoa. Isso acontece conosco, não é com os outros não. E a gente fica muitas vezes até falando muito, mas não se esforça. Repito, talvez conseguir tudo a gente não consegue, mas o esforço nós temos que fazer. E vamos divulgar isso, não o que nós estamos fazendo, mas o que nós devemos fazer. O que nós estamos fazendo, os outros já veem. Quando a gente vê uma pessoa, nossa, fulano não perdoa mesmo, né?
Isso os outros já veem. Ou fulano tem um coração bom, pode fazer tudo o que quiser, que ainda perdoa. Os outros veem. E esse deixar os outros verem, que nasce no nosso coração, já é um grande testemunho, é uma grande pregação que nós fazemos para os outros. Pode ser que os outros dizem, fulano é muita coragem, eu não faria isso, que ainda falta para aquela pessoa esse espírito de perdão. Uma frase que eu sempre digo, já deve ter dito aqui algumas vezes, quando a gente não perdoa o outro, é como a gente tomar veneno, querendo que o outro morra. Tomei o veneno, esperando que o outro morra, mas eu que estou morrendo aos poucos. Vamos procurar viver, amar, perdoar é vida. Vamos agora fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos ajude a amar e perdoar, dar um coração grande para amar e perdoar.